Olá, irmãos. Graça e paz. Eu saúdo o espírito de cada um dos irmãos. Eu, aproveitando o gancho do que nós falamos ontem, eu queria falar um pouco acerca daquilo que a gente chama, biblicamente, né? Biblicamente, pode-se dizer assim, acerca de demônios, né? Nós falamos que tudo, nossa zona de combate é na mentalidade, é na mente das pessoas. Então, a gente não pode jamais se esquecer de que toda a guerra que nós combatemos é na mente. E que as pessoas que querem nos controlar na nossa mentalidade. Então, sabemos que é preciso ter um sentinela vigilante para que esses sofismas, esses demônios não entrem na nossa mentalidade, para que ela não seja corrompida, para que ela não se torne um ninho, né? Um ninho, vamos dizer assim, de demônios. Percebe? Há muitas citações bíblicas acerca de demônios, mas eu imputo que todas elas estão relacionadas com o medo do homem. O medo do desconhecido, o medo do perigo, o medo das nações que estavam próximas das tribos de Israel, enfim, do medo do homem. O medo gera conflitos e fantasmas na nossa mente, coisas que realmente não existem. Elas são criadas pela mente do homem. A mente do homem é muito poderosa. Muitos citam que a mente do homem ela só é ocupada, vamos dizer assim, 10% do seu potencial, que os outros 90% elas não são utilizados. Agora você imagina um homem, um Cristo, em toda a sua pujança no Éden, usando 100% da sua mentalidade, aonde ele não chega? Não é verdade? O poderio de um homem crístico, de um homem segundo o coração de Deus. Vivendo num mundo sem pecado, num mundo correto. Então, todas as bênçãos estão asseguradas a esse homem. Percebem? É importante registrar isso. Então eu procurei fazer uma coletânea nas escrituras acerca das citações, porque vocês gostam muito de citação. Eu entendo, estudaram pela Bíblia, como eu estudei também, né? E dão importância a essas coisas. Então a gente tem que tratar como importante as coisas que os irmãos imputam como importantes, tá certo? A gente não pode desmerecer os irmãos, porque são nossos queridos e a gente os ama em Cristo. Então, para chegar a isso, eu procurei e vi uma série de uns 10. Existe um pouco mais, talvez. Mas as citações mais importantes estão asseguradas nesses 9 ou 10 aqui que eu peguei. O primeiro deles chama-se Abaddon. Ele está no livro de Êxodo 12 e 23. E está no livro de Apocalipse 9, 11. Ele é considerado um demônio de extremos, de radical, que ele vem para arrebentar com o homem. Esse é um entendimento pela letra da Escritura. Percebe? Letra. Eu não estou falando do espírito. Ainda não cheguei nisso. Depois tem um tal de Adrameleque, ou Ameleque. Está em 2 Reis 17, 31. Eu sei que vocês estão com um vídeo, então vocês podem recuperar, andar para trás e pegar o trechinho que eu estou falando e ir lá e conferir as escrituras como muitos gostam. Outros simplesmente escutam e não conferem nada, né? Mas enfim, está aí. É uma divindade dupla, percebe? Dupla. Divindade dupla. Olha aqui, ó, o bem e o mal, percebe? Elas são sempre assim. O bem e o mal. Ele faz o bem e ele faz o mal. Ele faz o bem e ele faz o mal.
Essa tem sido a tônica, e vocês vão observar comigo, que essa é a tônica da maior parte delas. A Zera é uma deusa cananita, uma deusa cananita. É confundida com a Astarte egípcia, né? É chamada também de o tronco sagrado. A Zima é uma outra deusa, chamada deusa Cima. Conhecem assim. Também está em 2 Reis, está em 17:30. 2 Reis, 17:30. Asmodeu. Esse é muito conhecido, é também chamado de Asma da Eva, né? Está no livro persa, está no livro dos persas. É um livro apócrifo, um livro dos persas. É um deus duplo também. E ele está na doutrina zoroástrica. Ele está no zoroastrismo, né? Também você pode observar na Bíblia Católica, no livro de Tobias 3, versículo 8. Ele é maligno e ele é destruidor. É tipo um Abaddon, é um destruidor. Baal Meon, olha só, Baal. Toda vez que fala de Baal, está falando uma espécie de um senhor, de um protetor. E é exatamente isso. Beon é o protetor da Palestina, está no livro de Números 32:3 e também em 38. Baal Zebul, esse é muito conhecido porque virou o tal do Belzebu, né? Aquele das moscas, é um deus filisteu, percebe? Filisteu era inimigo de Israel. Então Israel tinha muito medo dos filisteus, como tinha medo dos moabitas, como tinha medo das outras nações. Então os deuses desses povos eram demônios para Israel, percebe? Tudo aquilo que para eles é uma bênção, para mim é maldição, percebe? É bem assim. Então, Baal Zebu, ou Belzebu, era um deus filisteu que está em 2 Reis 1:2. Tá? É um dos principais demônios para os hebreus. Eles tinham um verdadeiro pavor de Baal Zebu. Também tinha o Belial. Belial era considerado um ser inútil, um ser espiritual completamente sem serventia. Eles dizem que aquilo ali é uma espécie de espírito, percebe? Espírito é tudo aquilo que a gente não vê, mas que tem uma espécie de um poder sobre as pessoas. Esse é o entendimento de demônio, tá certo? Isso está em Belial está em 1 Samuel 10, 27. Tem um outro deus moabita agora, um deus Camus, é um deus moabita, está citado em Números 21, 29. Ele exigia cultos e sacrifícios. Olha só que coisa interessante. Cultos e sacrifícios. Diferente do nosso Deus, que só quer um culto racional. Percebe? Culto racional é fazer uma adoração direta com ele. Você não precisa fazer muita prosopopeia para o nosso Deus. Tá certo? E a besta. Finalmente a besta, chamada de besta, ou Satanás, ou Anticristo, é citado em 1 João 2,18. Bem, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, essa coletânea de nome de demônios teve o sentido de mostrar para os irmãos que, simplesmente, essas coisas são criações fruto da imaginação do homem. E isso já assolava a mente do judeu comum, do tempo antigo, da sombra que havia de vir para os tempos de hoje. Nós já vimos que a nossa guerra, que o nosso campo de batalha é a mentalidade, é a mente do homem. E essa mente, ela foi possuída, entre aspas, por Satanás lá no Éden. Quando Adão, pelo espírito da desobediência, desobedeceu a Deus, apagou o espírito de Cristo e colocou à frente a sua alma, a sua escolha. A alma é a sede da razão, das emoções e da vontade do homem. A vontade é exatamente a escolha do homem. O homem tem que escolher Deus, porque Deus é o melhor para o homem. Agora, se você prefere escolher a sua própria vontade, o seu livre arbítrio, você está em pecado contra Deus. Foi esse o pecado do homem, o afastamento de Deus. Por quê? Porque você para de ouvir a voz de Deus e quem não ouve a voz de Deus é morto. Esse é o princípio de tudo. Se você, Cristo
morreu porque ele deixou de ouvir a voz de Deus por 3 dias. O profeta Jonas ficou na baleia 3 dias. Percebe? Olha essa conotação profética e poética que existe na Escritura, no sentido de mostrar verdadeiramente o Cristo de Deus, que é o Espírito que está dentro de nós. A gente não pode se esquecer que existe um único Deus, um só Espírito, não existem outros espíritos senão o Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Essa é a centelha divina que tanto falam, a centelha divina que está dentro de cada um de nós. Esse é Deus dentro de nós. O que você acha que é? Não tem mistério nessas coisas, não. Um só Espírito, um só batismo. Só existe um batismo. E nunca foi de águas. Aquele é um exemplo para citar. A água é o Espírito, é a imersão no Espírito Santo. É chamado de água do Espírito. Aquele que foi batizado nas águas e no Espírito, o que é água? É a mesma coisa. A água é o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de água. Uma só fé. Por quê? Porque só temos um Deus, precisamos de duas? Não, precisamos de uma só fé. Mas a fé não é aquela fé de você saber que você vai ligar o interruptor da lâmpada e tem a fé de que a lâmpada vai acender. Você tem certeza disso. Isso é uma fé natural. A gente está falando daquela fé que nos leva a Cristo. A fé que nos leva a Cristo é uma fé salvadora. É dessa fé que é citada nas Escrituras e é essa fé que a gente fala no Espírito. A Escritura testifica do Espírito e o Espírito testifica as Escrituras. A gente não inventa coisas. Tudo vem pelo Espírito de Cristo, que é um só Espírito conosco. Aquele que se chega a Cristo, aquele que crê que o Senhor realmente é nosso Senhor e é o nosso Salvador, então você crê de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então você é imerso na palavra. O seu espírito passou a ser santo, porque agora o seu sentinela, que não deixa demônios, caraminholas, sofismas entrar na sua mente, é Cristo. Ele não permite mais que esses demônios citados, o medo, porque o Espírito de Cristo lança fora o medo. Isso é uma outra citação importante. O amor lança fora o medo. E quem é o medo? O medo de tudo aquilo que nos é estranho, que é desconhecido, que nos causa terror, que nos causa pavor. Quer ver um medo? A falta de dinheiro. Todo mundo tem medo da falta de dinheiro. Por quê? Porque isso assola, isso é uma assolação. A abominação desoladora, ela desola, entende? É um demônio. Isso é um demônio. Então, os religiosos de uma determinada corrente religiosa começou a utilizar esse ardil para tomar a frente de tudo. Essa corrente é uma corrente assim, tipo pentecostal e neopentecostal. Isso não existia até então. Os anabatistas não tratavam desse assunto, mas essas correntes passaram a tratar. E aí pegavam citações bíblicas e dizem, essa casta de demônio é aqui, ó. Demônio é uma caraminhola, é um sofisma, é uma coisa que foi colocada na mente deformada do homem pecador. E aí se torna um bicho, um monstro, que assola a sua mentalidade e que deforma essa mentalidade. E aí você diz, sai em nome de Jesus. E aí começam as manifestações da ânima. A ânima começa, um se estrebucha, o outro rosna, o outro ronrona, feito um gatinho. Cada um faz uma sintomatologia e criam personalidades alma. Essa é a mente que você não conhece, porque você só usa 10% e os outros 90%. São criados pela fértil imaginação do homem. Só que o homem tem uma mentalidade deformada. Ele não tem um sentinela para vigiar a casa. Então, ela está assolada. Ela está completamente desolada. Ela é vazia. Então, ela é cheia de sofismas. Foi o que nós tratamos ontem.
nós falamos que se nosso sentinela não vigiar a nossa casa, que é a mentalidade, a gente fala aqui do coração, porque a Bíblia cita como coração. Mas isso confunde o entendimento de muitos, porque o coração é a mentalidade do homem, mas é uma mentalidade deformada. É preciso que você nasça de novo para você reequilibrar as forças, para que você dê senhorio a quem tem senhorio. Você tire o senhorio da sua alma e passe o senhorio para Cristo. Essa é uma mudança, é uma troca de identidade. Você deixou de servir ao diabo, que é o homem pecador, que é a mentalidade pecadora dominante, e passou a se ligar a Cristo, que é o Senhor e é o Salvador. Por isso ele salva. Ele lança fora o medo, ele te enche do amor dele e ele te mostra o verdadeiro e único caminho, um só caminho. O caminho de Cristo. E você sai do caminho de Caim. Percebe? Que é o caminho paralelo que trilha o tempo todo o caminho do Cristo. É o caminho do Caim. O Caim é o rebelde, é o insubordinado, é aquele que realmente colocou uma marca na sua mentalidade. Qual é a marca? A marca do pecado. Mas o Senhor não veio e não combateu e não venceu o mundo. Ele venceu o mundo no deserto, nas 3 tentações que ali aconteceram. Ele venceu a sua própria carne. E depois foi para a cruz e venceu a morte. Percebe? Ele venceu, ele entrou no terreno do inimigo e assolou tudo que tinha. E tomou tudo que havia sido roubado dele. E quem tinha sido roubado? Eu e você. Nós estávamos no domínio da besta. Olha aqui a besta. Ele estava no domínio de Satanás. Então, não existe esse mistério todo. A religião confunde. Claro que as pessoas manifestam-se. Sim, manifestam-se. E se você vai ficar botando a mão na cabeça dela e dizendo sai em nome de Jesus, não é mais fácil você fazer ela entender? É mais fácil fazer ela entender que ela está criando caraminholas na sua cabeça. Ah, mas tem gente que vai manifestar. Então temos que tratar como psicólogos os cristãos e não como libertadores de pessoas. Porque você não é libertador de nada. O único que liberta é Cristo. Eu não tenho poder. Olha, gente, eu tive um ministério de libertação, de cura e libertação. E se curava e se libertava. Por incrível que pareça. Mas você não vê essas igrejas que tem por aí, que só ficam tirando dinheiro das pessoas. Tem muita igreja assim, né? Não vamos dizer que são todas, mas todas objetivam o lucro, porque ninguém abre um CNPJ que não tenha lucro não, amado. Ninguém, só se abre CNPJ para ganhar dinheiro. Eu não conheço outra sistemática. Aqui, quando a gente está aqui nessa igreja aqui, a gente aqui não tem CNPJ. Tanto que é virtual. Mas Cristo está falando e o povo está ouvindo. Se você for povo santo e ouvir a voz do bom pastor, você vai ouvir a voz daqueles que foram enviados. Porque ninguém fala se não foi enviado. E ninguém prega se não foi arregimentado pelo Senhor. São trombetas do Evangelho. Mas tem muitos que se transfiguram em anjos de luz para confundir os santos. Percebe? Não são anjos. Não têm luz. Mas se transfiguram em anjos de luz. São trevosos. Estão ainda no caminho de Caim. Mas são Cristos como você e eu. Porque quando eu olho para você e olho para ele, eu olho como Cristo. Porque se eu olhar diferente, eu não estou em Cristo, percebe? Existe essa diferença de entendimento. Você, para ter um entendimento do reino, você precisa olhar para o próximo e ver ele um irmão, e não como um outro. Ele não é um outro. Ele é seu par, ele é seu irmão, mas ele é um assassino, ele é um criminoso, o que eu faço? Oh, meu Deus! Não, ele é seu irmão. Ele é da sua família. Eu vejo tanta gente falando, a coisa que eu mais prezo nesse mundo é a minha família. Pois saiba, você é da minha família. O meu filho é da minha família, a minha mulher é da minha família.
Os meus pais são da minha família, mas você também é da minha família, porque nós somos da família de Cristo. Todos são almas dele. Então todos estão ligados num só espírito com ele. Se você não entender isso, você não entende o reino de Deus. Essa é ser igual e semelhante. Trate o próximo como seu próximo e como seu semelhante. Não faça aos outros o que não quer para você. Entende essas palavras? Essas palavras têm esse sentido, gente. Não é uma elucubração mental, não é uma metanoia nova, uma mudança. Não, é preciso entender que a sua família, eu sou da sua família e você é da minha. Não somos estranhos, não somos diferentes, embora vivamos em lugares diferentes, em casas diferentes. Percebe? O reino de Deus é uma grande família, a família do Cristo. E se você não pensa dessa maneira, você um dia chegará a pensar, porque a terra é o reino de Deus. E o céu também. Mas é o céu do entendimento. A terra e o céu está aqui dentro de você. Tudo está dentro da sua mente. Tudo está dentro do seu coração. Você não precisa ir nos lugares para ver Deus. Você não precisa ir nos lugares para falar com Deus. Você está com Deus o tempo todo. Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dentro de ti, amado. Por que você vai procurar um Deus? Por que você vai ouvir uma palavra de um homem que você não tem certeza se é o Cristo ou se é a Jezabel? Se o seu espírito ainda está confuso pelo vinho da Babilônia, você jamais vai entender. Você vai ficar lendo a Escritura, como eu já disse, sem entendimento e vai ser ludibriado por essa lista enorme aqui de demônios. E aí vai chegar lá, e aí você não faz alguma coisa que está dentro dos padrões da religião, aí ele vai dizer, você está com demônio. Ele vai dizer isso para você, amado, que você está com demônio. E você não tem demônio nenhum, amado. É só fruto da sua mente, é só fruto da sua imaginação. É isso, amados. Fruto da nossa imaginação. A imaginação do homem é a sede de tudo. É a sede de tudo. É a casa da gente. Se essa casa estiver limpinha e com o Senhor como sentinela no controle, a sua mente é uma mente crística. Ela não gera mal, ela só gera o bem, porque o mal que existe dentro de nós é controlado. O mal é totalmente controlado pelo Cristo, que é o nosso sentinela. Voltamos ao assunto de ontem, mas para esclarecer acerca desses demônios que tanto assolam a mente. Ah, mas isso é real. Eu sei que é real. Na mente do homem, tudo é real. Perceba, tudo é uma realidade. Ela tem caráter de realidade, ela tem formato de realidade, então ela é uma realidade. Mas no espírito ela não existe. Estão entendendo até onde a gente quer chegar? A profundidade que é isso. Isso é uma confusão. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Então essas coisas não estão na seara de Cristo. Isso é trevas, isso não é luz. Aonde chega a luz, essa coisa acaba. Aonde chega o amor, o medo desaparece. O judeu que tem medo do Abaddon, do Adramaleque, do Azera, do Azima, do Asmodeus, do Baal Meon, do Baal Zebu, do Belial, do Camus e da besta, isso simplesmente é descartado. Porque isso é abominação desoladora. Que é o que existe hoje dentro da maior parte das igrejas. Porque eles ficam tratando o efeito das coisas, mas não tratam a causa do problema. E a causa do problema é aqui. A causa do problema é o pecado, que acabou na cruz do Calvário. E que eles dizem para você que é realidade. Olha, se o pecado é realidade, tudo isso é realidade. Porque Cristo passou a ser um grande mentiroso. Perceberam? Mas isso não é assim. O reino não é dessa maneira que ele se produz. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos. Graça e paz.